Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Bem, nesse capítulo aqui, o apóstolo Pedro, ele está falando sobre os juízos antecipados de Deus sobre o mundo. Então, aqui ele começa a falar contra todos aqueles que se desviaram do caminho da verdade e passaram a ouvir os ensinos de falsos mestres. Que o texto aqui até diz no versículo 1 que eles introduzem encobertamente heresias de perdição. Conduz as pessoas à apostasia, a negarem o Senhor que os resgatou. Né? Então, aqui nesse momento, ele começa a revelar que Deus ele não deixa escapar um povo que peca em níveis absurdos contra a sua palavra. Ele começa a dizer aqui que Deus não perdoou os anjos que pecaram, não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé e a sua família. Que Deus não perdoou Sodoma e Gomorra. E ali livrou o justo Ló. Aqui ele até fala que Ló, sobrinho de Abraão, ele era um homem que se afligia todos os dias por causa do pecado das pessoas que habitavam com ele ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Então aqui o apóstolo Pedro ele está dizendo que o último estado das pessoas que se desviam do caminho da verdade e voltam a se corromper com o mundo se torna pior do que o primeiro. Né? E falando ainda sobre essa questão, né, de como que acontece com aquele que acaba apostatando da fé, nós temos um texto aqui em Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4 diz assim: porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, as promessas de Deus, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, a vergonha pública, né? Estão envergonhando o Senhor, estão crucificando novamente o Senhor. Todos esses que se desviam do caminho da verdade. É interessante que nós temos o costume, né, de dizer para as pessoas que pecaram, que estão vivendo uma vida muitas vezes negligente dentro do evangelho, de que eles se desviaram do caminho da verdade. Mas esse tipo de pecado, ele não é tão grave, o pecado que essas pessoas cometem, quanto aqueles que se desviam da verdade. Porque esses que se desviam, eles estão cometendo a apostasia, que é o abandono da fé. Né? E aqui ele fala que essas pessoas elas acabam se corrompendo novamente com o mundo. E vale também falar nesse vídeo sobre a corrupção, né? A corrupção geral do gênero humano, que é o maior pecado que a humanidade tem cometido. Foi por causa da corrupção que o mundo antigo foi destruído. E quando nós vemos uma sociedade sendo levada, né, para esse tipo de prática de pecado, da corrupção, nós vemos esse distanciamento do homem de Deus. E nós vemos que esse povo está cada vez mais perto dos juízos de Deus, ainda que não seja o juízo final, né?
como diz a palavra em Apocalipse, mas Deus ele manifesta de tempos em tempos juízos que são chamados juízos antecipados de Deus. Então, como uma forma, né, de Deus frear aquela sociedade, porque estão pecando em níveis que não dá para suportar. Então, assim, falando sobre a corrupção, né, todas as pessoas que usam de meios ilegais para obter vantagem, né, para benefício próprio, pessoas que usam o suborno, dão presentes, dinheiro em troca de algum favor. Todas essas pessoas que cometem corrupção, elas estão debaixo do juízo de Deus. E a sentença são os castigos divinos que estão contidos dentro dessa palavra, né? na sua palavra, na Bíblia. Então, essa mensagem aqui do apóstolo Pedro, ela nos traz aqui uma advertência, né? Uma advertência para que não venhamos a apostatar da fé, a abandonar o Senhor, a dar ouvidos a falsos ensinos, a buscar cada vez mais conhecer a palavra de Deus, não só apenas ouvir pessoas que ensinam a palavra, mas aprender, buscar pelo Espírito Santo as divinas revelações que aqui tem na sua palavra, para que não caia nos laços dessas pessoas que se envolvem com heresias. E estudando a palavra de Deus e observando, né, o mundo como ele é, eu posso dizer que a maioria dessas pessoas que caem em apostasia, elas ainda continuam naqueles segmentos religiosos, porque o objetivo delas é corromper outros. Então não pense que vai ser fora do ambiente cristão que você vai ouvir falsos ensinos. Mas aqui dentro, né, o texto fala, se você voltar alguns versículos, você vai reparar que encobertamente introduzirão doutrinas de demônios no meio do povo. Então essa é uma mensagem de alerta, de advertência do Senhor, porque Deus ele toca suas trombetas na terra, né? E as trombetas de Deus, elas são para isso, para despertar o povo, para que voltem à sua palavra. Amém?